se não existe uma política dizendo, olha, o trabalho que precisa ser priorizado aqui é aquele que está conectado com o Six Pager, que é um descritivo da estratégia da organização para aquele período. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e sejam bem-vindos ao Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos, e comigo, nesse episódio, ele, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço e que eu passaria horas conversando com ele, tomando meu leite de amêndoas com 2 gotas de essência de baunilha ali na Faria Lima. Tudo bem, Rafa? Tudo ótimo, Chiodi, é um prazer estar aqui de novo no Product Gurus. O Rafael Albino, se você não conhece, você deveria conhecer, siga ele no LinkedIn. Ele tem um livro chamado Dynamics Flow, certo? Isso aí. Sucesso, baita livro, o link tá aqui na descrição para você adquirir. Ele trabalha na Nubank, então é um dos grandes nomes da nossa área. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a nossa área não está acostumada a saber, ou falar, ou consumir, que é sobre políticas e fluxo de trabalho. Mas calma, não é essa política. Calma, segura os comentários. Não é esse tipo de política. Calma, vai devagar. Você que está ouvindo, você já apertou o botão comentário. Calma, segura, não é aqui o lugar. Bem, ô Rafa, no seu livro Dynamics Flow, tem uma parte lá sobre política, né? Políticas explícitas. O que seria o conceito de políticas explícitas e como a gente consegue ter um contexto, assim, de políticas explícitas, e existe diferença entre uma empresa grande, uma média e uma startup early stage? Total. E é interessante, né? Porque no Dynamic Flow, e esse foi um projeto que eu acabei escrevendo em parceria com o Celso Martins, né, que também é uma outra grande referência quando nós falamos sobre gestão de fluxo, pensamento sistêmico, desenvolvimento de software e produto digital. Uma das coisas que a gente, assim, acho que tem de comum e que a gente tentou documentar dentro do modelo é a ideia de que acordos, quando eles estão explícitos, ou seja, quando eles estão registrados, quando eles estão socializados, eles tornam o ambiente, de alguma maneira, um pouco mais estruturado. Aí, exemplos muito explícitos, né? Aí, usando aqui até a ideia das políticas explícitas. Bom, existe aqui o acordo de termos reuniões, que elas acontecem a cada 15 dias, para revisitarmos, por exemplo, métricas do produto. Isso é um acordo, foi estabelecido. E aí, qual é a intenção? E eu acho que aqui começam algumas particularidades, né, de questionamento sobre as políticas. Qual é a intenção por trás desse acordo? Bom, aqui a intenção é avaliar a performance daquele produto, seja pensando em o quanto ele tem contribuído para os resultados do negócio, seja pensando o quanto aqueles indicadores estão apontando para o atingimento, por exemplo, de alguns OKRs, né, os Objetivos Resultados-Chave. Então, assim, é interessante também a gente ter essa consciência de que os acordos, eles são mutáveis, eles evoluem ao longo do tempo. Porque qual é o contraponto aqui? Às vezes, as organizações, aí pegando, né, a sua pergunta sobre early stage, empresas maiores e assim por diante, dependendo do ambiente, esses acordos eles são tidos como sendo absolutos. E eles não mudam, e aí a gente entra numa síndrome que ela existe, que é a síndrome do status quo, que eu costumo chamar de síndrome Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, certo? Então, basicamente, não, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Aí, a devolutiva que eu faço para as pessoas é, temos que, por quê? E a partir do momento que nós temos uma clareza ou algo que nos ajude a construir esse racional do porquê, aí assim a gente vai avaliar se aquela política ela se mantém ou não. Aí vamos imaginar o seguinte, né, Chiodi? Aí eu imagino que pode ter uma galera que está aqui escutando e falando assim, lá vem um burocrata falar que temos, né? Porque todo mundo acha que a burocracia é péssima e tudo mais. Eu costumo dizer, e aí principalmente para quem trabalha em empresas grandes, tente viver um dia numa empresa sem políticas, sem acordos explícitos. Tente um dia com um organismo de 8 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, sem política. Isso tende a levar aquele ambiente a ter uma tensão, um excesso de tensões
que vão drenando energia e tirando as pessoas de fazer o trabalho delas. Porque elas ficam pensando, não, mas espera aí, será que deveríamos priorizar isso ou aquilo? Se não existe uma política dizendo, olha, o trabalho que precisa ser priorizado aqui é aquele que está conectado com o Six Pager, que é um descritivo da estratégia da organização para aquele período, né, e as pessoas ficam filosofando sobre a estratégia a todo momento, sem essa política, isso gera uma inércia dentro da companhia, né? Então, as políticas e as burocracias, elas estão aqui ao nosso benefício para reduzir essa necessidade da gente ter que ficar refletindo sobre tudo a todo momento. E quanto maior é a empresa, o questionamento que a gente tem que se fazer é, será que essa política... Se não existe uma política dizendo, olha, o trabalho que precisa ser priorizado aqui é aquele que está conectado com o Six Pager, que é um descritivo da estratégia da organização para aquele período, que as políticas elas evoluam de forma mais dinâmica. Então, acho que esse, por exemplo, é um dos grandes questionamentos que, né, eu venho tendo com as pessoas no ambiente do Nubank, que é mais ou menos assim, o Nubank não é mais a empresa de 6, 7 anos atrás, é uma empresa, né, pública e tudo mais. Então, mas ao mesmo tempo nós não queremos perder elementos comportamentais como colaboração, a perspectiva de um objetivo compartilhado e tudo mais que fizeram a empresa chegar até aqui. Então, como adaptar as políticas para que elas sejam nutridas de colaboração, objetivos compartilhados, foco no cliente, essa coisa de desafiar, né, o status quo. Então, acho que essa é uma reflexão também importante, principalmente para quem está em empresa grande, de avaliar se o versionamento da política ele não está lá datado de mais de 5 anos, 10 anos atrás. Eu vou fazer um comentário que, longe de mim, criticar as empresas grandes, ainda mais no... Né? Não. Quanto maior a empresa, maior é o desafio de ter uma cultura de produto, dado essas políticas, porque quando a gente lê e pesquisa sobre cultura de produto, a gente tem um romantismo sobre a cultura de produtos, que muitas das vezes choca com essas políticas organizacionais que é normal. Eu costumo falar que toda startup sonha ser uma empresa grande. Então, assim, eu costumo até falar, toda fintech sonha ser a Nubank, sonha ser o Itaú. E é isso. E para chegar nisso, você vai ter que ter mudanças políticas, mudanças de regras e comportamento. Só que e parece que quando a gente fala de cultura de produto dentro de organizações grandes, parece que tem um choque. Parece que você está olhando para as políticas e tudo que rege uma empresa grande. E a minha sensação, Rafa, é que quando a gente fala de cultura de produtos numa empresa grande, a empresa grande olha como a gente fosse anarquistas. Como se a gente fosse pegar todas as políticas, todas as regras, todos os processos, modelos, né? A gente vai amassar e jogar fora. Você também tem essa sensação? Eu tenho. É como se fosse dentro de um organismo um antissistema, né? Então é meio que aquela... Tanto é que, dependendo da organização da empresa, ela tenta expurgar, certo? De tão, né, conflituoso com aquele DNA que já está imposto dentro daquela organização mais tida, entre aspas, como tradicional. O que eu acho que fica aqui também como reflexão para a galera, assim... Tem um conceito que eu gosto muito que vem da economia, que ele chama dependência do caminho, ou path dependence. Então, é basicamente assim, a organização ela chegou até aqui por algum motivo, certo? E esse motivo foi uma trilha que foi construída, onde a organização conseguiu identificar um problema de mercado, ela conseguiu identificar um segmento muito bem ali carente, ela conseguiu prover um produto ou serviço que fez com que ela tivesse aquele sucesso e se mantivesse e tivesse longevidade, né, que acho que esse é um dos elementos também muito importantes aqui, quando pensamos em sustentabilidade de negócio, né, então o modelo de negócio ele foi, em diferentes momentos, se adaptando, ele foi se remodelando. E aí o que acontece? Um dos problemas dessa construção de caminho é que uma série de crenças, elas são construídas durante esse caminho. Então é mais ou menos assim, nós sabemos o que as pessoas clientes querem, nós sabemos como oferecer a melhor experiência para as pessoas que são clientes. Nós sabemos
qual é o produto ou serviço que precisa ser oferecido, porque sabemos estruturar muito bem a proposta de valor. Nós sabemos. Então, essas crenças é que vão limitando ou vão deixando, né, de lado qualquer outro tipo de possibilidade. E aí, o que eu tenho recomendado para as pessoas? A primeira pergunta que eu gosto de fazer quando eu estou interagindo com um ambiente que, por exemplo, ele não bebe dessas referências que nós bebemos de, poxa, Mark Kagan, Teresa Torres, a própria Melissa Perry, né, ou aqui no Brasil, Diego Eis ali produzindo, Joca Torres, enfim, essa galera que, né, tem produzido conteúdo e tal, que vai documentando, né, sistematizando esses conteúdos, assim, esse pensamento de produto, o primeiro passo é reconhecer qual é o modelo mental, ou quais são os modelos mentais que estão ali dentro daquela empresa naquele momento. Então é conhecer a história. Me conta a história da empresa. Porque a partir do momento que a gente consegue se conectar com algum atributo dessa história, trazer a cultura de produto atrelada a esse atributo, então vamos pegar um exemplo aqui, né, do Itaú, que é uma empresa secular, certo? E a gente chega e diz o seguinte, olha, inovação, que é uma das coisas que o Itaú vem sistematicamente nesses últimos, pelo menos 40 anos, trazendo como experiência. Inovação. Como nós pegamos, então, esse atributo que para o Itaú é fundamental e conectamos com uma ideia que é repensar um canal digital que vá trazer ali uma otimização de experiência da jornada. Pronto, você atrelou o atributo que é já do DNA. E aí, a resistência, ela tende a ser menor, porque isso, de alguma maneira, é traduzível pelas pessoas que já vivem aquela cultura, aquele ambiente há muito mais tempo, né? Então, esses choques, eles acontecem quando a gente não se interessa por entender a outra pessoa, ou a organização. Porque a partir do momento que a gente reconhece, aí a gente pode também tomar algumas decisões, quer dizer o seguinte, esse lugar aqui não tem nada a ver com aquilo que a gente entende do que é uma cultura de produto, e talvez não tenha nada que conecte, nada que linke. Então aí é o momento da gente pensar em seguir adiante, né? E você que está ouvindo esse episódio, calma, a gente vai continuar com ele, mas neste mês a PM3 completa 7 anos. Para comemorar, eles liberaram uma lista VIP exclusiva, disponível até 11 de março. Ao entrar, você garante acesso a uma oferta, além de surpresas exclusivas, antes de todo mundo, claro, que é VIP. Para se tornar aluno PM3 e dar um passo à frente na sua carreira. E o melhor de tudo, economizando, que é o mais importante nos dias de hoje. Não perca essa oportunidade. Escaneie o QR Code que aparece aqui na tela ou acesse o link aqui na descrição e garanta seu lugar. Então, a pessoa de produto precisa exercitar a empatia, não? Tem uma coisa bacana no seu livro, que é sobre sistema puxado e sistema empurrado. O que seria esses dois sistemas? O que diferencia? E quais são os impactos de cada um? Tem como definir, tipo, sistema puxado é a startup early stage. O empurrado é a tradicional, sabe? Por que eu tô tentando sempre trazer esses comparativos? Porque eu acredito que, e aí um desabafo para você, menino Rafa, que é um pensador, um intelectual da nossa área, tal, não sei o que é. Acredito que a nossa área de produto, a comunidade, ela tem falado de produtos sobre um viés de startup e um viés de empreendedorismo. Só que quando você coloca uma pessoa de produto numa empresa tradicional ou numa empresa que vai crescendo, ela não aguenta. Então por isso que eu tento sempre, aqui na nossa conversa, sempre trazer esse tipo, uma early stage, uma empresa que está com um negócio maduro, mas está no meio, e uma empresa já com um negócio estabelecido, tipo Nubank, Itaú, enfim, essas coisas que, tipo, com todo o respeito às demais empresas, mas Nubank e Itaú é imorrível, já foi, não tem como, entendeu? Então são sólidas. Então tem essas diferenças, né? Total. E olha só que coisa interessante, né? Porque os sistemas empurrados, eles tendem a ser aqueles onde você não avalia qual é a capacidade do seu sistema, o comportamento do seu sistema. Então é mais ou menos assim, eu tenho uma equipe que é responsável por manter um produto
que é um canal digital que é o e-commerce da organização. E aí, simplesmente assim, a organização ignora como está o estado atual do e-commerce, se ele está com qualidade na entrega do serviço, se ele está com uma qualidade de performance, se ele está com uma qualidade... Ignora-se isso e se empurra trabalho para dentro desse sistema. Então diz assim, olha, agora, né, a moda, IA, temos que ter aqui um algoritmo de recomendação de produtos, e aí empurra isso. Ah, não, agora temos que ter um assistente que consuma os dados do nosso SAC, do nosso serviço de atendimento ao cliente, né? Vai empurrando coisas sem necessariamente observar qual é a capacidade daquele sistema de absorver isso. Num sistema puxado, ele vai ter a característica que olha, a partir do momento que eu consigo ter consciência de qual é a minha capacidade, o que está acontecendo aqui dentro da minha dinâmica de estrutura de sistema, eu vou puxando coisas que fazem mais sentido. Então, exemplo muito claro. Se eu consigo fazer 2 funcionalidades novas por quinzena e evoluir, né, esse produto a cada quinzena, 2 funcionalidades, então eu não vou ficar empurrando 5, 6 numa estratégia de planejamento. A partir do momento que eu estou terminando aquela segunda, naquela quinzena, eu já começo a pensar em quais serão as próximas 2 que eu vou puxar para ir seguir. Então, é muito interessante porque um sistema que ele é puxado, ele é mais orgânico, porque ele respeita o comportamento do sistema e ele também acaba sendo um tipo de ambiente organizacional onde as pessoas, elas são respeitadas, porque no final do dia, assim, se a gente está dizendo que é capaz de fazer isso, é isso, ponto. E por que eu coloco o atributo orgânico também? Porque no orgânico, a qualidade é respeitada. No orgânico, a perspectiva do monitoramento do resultado, né? Será que a gente está atingindo mesmo aqueles indicadores lá de taxa de conversão, de aumento de vendas e tal? No orgânico, a gente tem tempo para pensar sobre isso. No empurrado, é mais ou menos assim, próximo, 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 sem necessariamente a gente se questionar o que está chegando, o que está vindo, porque a gente está sendo pressionado a empurrar aquilo para dentro do sistema. E segundo, a gente não consegue ter banda o suficiente para avaliar se aquilo que já está no agora tem performado conforme a nossa expectativa, né? Então, eu acho muito interessante, porque aí você traz aqui, né, as empresas grandes, as empresas tradicionais, até mesmo pela dinâmica, a arquitetura organizacional delas, com um excesso de níveis, e aí aqui podem ter organizações que não têm excesso de níveis e sejam empresas mais tradicionais ou empresas mais experientes, digamos assim, mas na sua maioria, as grandes organizações que elas têm muitos níveis, elas tendem a ir empurrando trabalho nível a nível. Quando a gente pensa na dinâmica entre departamentos, elas tendem a empurrar trabalho departamento por departamento. Então, o trabalho em si, nessas organizações onde a arquitetura dela não é feita para pensar de forma fluida, uma forma de cadeia de valor, uma forma de entrega que seja conectada, ela vai ser uma organização que fica empurrando trabalho para um lado para o outro. É mais fácil dentro de uma empresa early stage de pensar em sistemas mais puxados? É mais fácil, mas eu já vi também startups em que a pessoa dona, fundadora ali, ela ficava empurrando trabalho para o time, e às vezes eram times pequeníssimos, assim, 5, 10 pessoas, e empurra, sem respeitar o sistema. E aí, então, é bacana, porque acho que, independentemente do tamanho da organização, o que fica aqui é uma reflexão para todas e todos do quão fluido ou quão orgânico tem sido aquele modelo de trabalho. Porque se ele está sendo sintético, se ele está amarrado, se ele está naquela ideia do tipo assim, pô, tá levando 12 meses para a gente conseguir colocar aquela melhoria, né, no carrinho, no e-commerce ali, no carrinho de compras do e-commerce, assim, isso não é orgânico. Isso provavelmente está fazendo com que as pessoas lá do time se desengajem, isso provavelmente vai fazer com que a empresa daqui 3 meses fale assim, nossa, colocamos dinheiro 1 ano nessa equipe, ela entregou uma melhoria dentro desse ano todo. Aí qual que é a cabeça da pessoa executiva? Corta, demite, pronto, né? Reduz, terceiriza, porque aí vai ser mais barato, eu tiro isso do meu custo fixo. Então, e de novo, né? Qualquer tipo de poda, corte, essas coisas, isso é inorgânico, isso não é natural. O natural eu tenho um tamanho de organização, eu tenho um fluxo que ele respeite aqui essas dinâmicas. E acho que esse é um pouco até do que a gente tenta trazer no Dynamic Flow, né? É a gente chegar a essa cadeia de forma mais fluida e sistêmica possível. Isso é interessante, porque
na minha concepção aqui, isso teria que ser ensinado nos cursos de Project Managers, né? Por isso que eu falei que a minha sensação é que a gente tem desenvolvido, ou a gente desenvolveu, uma geração de pessoas de produtos muito mais com um viés empreendedor do que um viés de negócio estratégico, que consiga ler ambientes e fazer esse entendimento de tipo, peraí, o fluxo que a gente está fazendo aqui é um fluxo empurrado. Calma, não é isso. Peraí, deixa eu me posicionar aqui de uma maneira diferente para eu tentar mudar esse fluxo. Tipo, calma, qual é o objetivo? Qual que é isso? Calma, não, para de ficar empurrando o trabalho. A gente sabe o que tem que fazer. Mas aí vem a pergunta mais difícil, que é você, né? Responde. Que é, como que a gente estabelece limites efetivos para o número de demandas em cada fase do processo? E que critérios devem ser considerados? Essas perguntas são tudo baseadas no seu livro. Sim. Então, o que você responder, as pessoas vão ler o livro. É isso. E eu acho muito interessante essa questão, né, dos limites, porque se nós não capturamos o comportamento do sistema para estabelecermos os limites, ou seja, medir o sistema, meça o sistema, né? A comunidade Kanban fala isso há muito tempo, mas não é só a comunidade Kanban. Se nós discutirmos sobre Peter Drucker, que é um dos grandes pensadores sobre administração, se nós pegarmos o Deming, que também é uma das grandes pessoas quando a gente pensa em qualidade total, século XX, e esses pensadores, Donella Meadows também, né, para a gente poder observar o comportamento do sistema, você precisa sentir o sistema, você precisa... o mapa, ele é só uma representação mais ou menos da realidade. Então, você modela o mapa, depois você vai viver o terreno para entender o que está acontecendo. E as métricas, especialmente pensando nessa ideia de cadeia, fluxos e tudo mais, elas são bons instrumentos para que estabeleçamos essas referências. Quanto trabalho a gente é capaz de conseguir entregar dentro de um ciclo mensal? Nessa, um mês, e aí você avalia. Agora no mês 2, fomos melhores ou piores do que o mês 1? Né? Aí no mês 3, será? E aí, a partir do momento que a gente começa a criar essas referências, a gente vai dizer, então, equipe aqui da área XYZ da organização, vocês estão pedindo 15 demandas por mês. Nós somos capazes de entregarmos 5 demandas por mês. Então, assim, a gente vai ter que discutir sobre prioridade, porque não dá para fazer essas 15 que vocês estão pedindo. E não sou eu, pessoa gestora de produto, que estou negociando contigo aqui, o que entra e o que não entra, que está tentando, né, ser a chata da vez. Não, é o comportamento desse sistema. A mesma coisa quando nós pensamos nas etapas intermediárias, né? E aí eu acho que, de novo, e é muito legal, Xande, essa sua provocação sobre o pensamento sistêmico dentro da comunidade de produto, porque realmente eu não vejo esse tipo de debate acontecendo, mas tem uma outra corrente também de pensamento, que é a corrente da teoria das restrições, Elliott Goldratt, livro A Meta, né, um dos grandes pensadores também do século passado, que ele dizia assim, se você não consegue identificar qual é o gargalo do seu sistema, qualquer tipo de otimização que você faça dentro do seu ambiente, em etapas que não são o gargalo, é desperdício. Então, é mais ou menos assim, né? Aí vamos imaginar agora trazendo para a limitação do trabalho. Se você tem uma configuração de equipe, que você tem uma pessoa especialista em uma determinada etapa do seu fluxo, aí um exemplo clássico, uma pessoa testadora, humana, ou uma pessoa que é a validadora do negócio. Então, são especialidades que estão incluídas dentro desse fluxo. E você identifica, ao monitorar esse fluxo, que é essa etapa onde essa pessoa especialista ela interage, que é o gargalo do seu sistema, o que adianta você ficar codificando mais produtos? O que adianta você ficar refinando mais produtos? O que adianta você ficar rodando 255 discovers em paralelo? Porque quem vai ditar a sua capacidade de entregar aquela feature, aquela funcionalidade, aquela característica de produto, é o seu gargalo. Ele quem vai dizer, dá para entregar uma feature por quinzena, porque o gargalo só consegue processar uma feature por quinzena. Então, esse é um tipo também de pensamento, né, que a gente tenta trazer do Dynamic Flow,
que é, a partir do momento que você tem a consciência sobre o seu fluxo, sobre o seu sistema, você vai retroalimentando ele de um jeito mais estruturado. Então é mais ou menos assim, pô, eu tô sofrendo no delivery. Faz sentido eu ficar gastando uma puta energia no discovery? Sabe, né? Será que não vale a pena entregar? E aí eu vou trazer aqui clássico, aquela coisa clássica, né? Ah, eu sou product manager, eu não refino demanda. Eu não chego, eu penso no problema, eu trago o problema, eu não penso na solução. É clássico, assim, clássico. E aí, é muito interessante porque eu chego para essa pessoa product manager que traz esse tipo de pensamento e falo para ela o seguinte, olha, vamos pegar aqui um sistema da organização chamado avaliação de performance individual. Se você trabalha numa empresa grande, é muito provável que você tenha lá, e esse ciclo acontece anualmente. Aí, eu pergunto para a pessoa assim, o que você vai ser avaliado no final do ano? É sobre a quantidade de discoveries que você fez, ou problemas que você identificou, ou pelo resultado dessa linha de produto e serviço que você é responsável hoje. E essa linha de produto e serviço, ela depende do delivery, né? Então você está dizendo para mim que você não vai se comprometer a tentar resolver um problema porque simplesmente você acha que não é o seu papel fazer isso, né? Então, aí a gente começa também a lidar com uma síndrome, que eu acho que é uma das síndromes que nós percebemos, e eu adorei o seu episódio com o Paulo Silveira, né? Que vocês debateram lá sobre a pessoa especialista em agilidade e tal, não sei o que, eu adorei, assim, foi uma coisa que eu fiquei muito reflexivo. A gente está vivendo uma síndrome de pessoas especialistas, a gente foi para um extremo de especialistas, e eu acho que agora a gente precisa começar a voltar um pouquinho para o generalista, mas não é generalista por ser generalista, não, é generalista para poder perceber de forma sistêmica quais são os problemas dentro daquele ambiente organizacional, e não sobre estou usando o Triple Diamond, né? Enfim, então acho que essa é a reflexão aí que fica. A árvore de oportunidade de tanta árvore já plantada de oportunidade, meu Deus do céu, já tem uma mata amazônica, só área de produtos, de tanto que a gente plantou árvore de oportunidade já. Agora uma das perguntas difíceis aqui, que você foi falando até agora, eu fui falando, ok, legal, acho que agora a gente tem um contexto bem bacana. Acho que todo mundo que está ouvindo nesse episódio maravilhoso, incrível, agora entendeu o assunto. Agora a gente vai para um outro nível que é como, porque não tem como você eliminar, né, as políticas de uma organização grande, enfim, independente da empresa. Mas então, como equilibrar a rigidez das políticas explícitas com a necessidade de flexibilidade em sistemas complexos? E aí uma segunda parte aqui, que ouvindo você falar, me veio na cabeça. Não estou, longe de mim, culpando o indivíduo, mas será que essa leitura de sistema também ajudaria a pessoa a entender quanto ela pode se jogar mais ou menos, ou evitar um burnout, por exemplo? Porque muitas das vezes a gente conhece algumas histórias de pessoas que se joga muito. Ela quer mudar. Ela acha que vai mudar todas essas políticas, tudo isso, todo o ambiente, porque se ela trabalhar mais, ela vai fazer isso. E o resultado é um burnout e a empresa demitindo essa pessoa. Também tem essa parte, né? Esse entendimento de leitura faz com que você entenda também o seu limite ali dentro. Com certeza. E olha só, né, eu vou começar por essa, porque ela vai levar a gente à primeira pergunta. O aspecto de nós, como seres humanos, reconhecemos os mapas, os sistemas que estão em jogo dentro das organizações, eles nos permitem, principalmente, traduzirmos o porquê que aquela organização ela se comporta daquela maneira, certo? Então é mais ou menos assim, o porquê que essa organização ela não capta percepções de quem é cliente, porque às vezes tem uma dinâmica de sistema ali
que o incentivo e o reconhecimento, ele parte de uma entrega feita e não necessariamente de uma entrega que gere resultado. Mas perceba, você conseguiu entender que é esse o incentivo e é esse o modelo de reconhecimento dentro daquele ambiente. Então não adianta você ficar sofrendo, empurrando lá que, não, temos que voice of customer, temos que trazer a voz do... Tipo, né, tá ali, tá dado, é regra. Poxa, isso pode estar prejudicando a organização, isso pode estar começando a mexer nos indicadores de receita, isso pode estar mexendo nos indicadores de clientes ativas e ativos. A partir do momento que você consegue costurar uma narrativa que vai mostrando esses efeitos de não estar a pessoa cliente sendo considerada ali no centro das ações, talvez você tenha uma brecha de discussão e de mudança. Aí talvez faça sentido você pegar as suas capinhas ali e se jogar e falar assim, olha, eu tenho meus argumentos, quero mostrar para vocês, mas principalmente tendo consciência daquele sistema, tendo consciência do sistema de incentivo e reconhecimento do ambiente. Porque o que acontece? A partir do momento que nós temos esse tipo de leitura, e esse tipo de leitura, gente, eu falo assim, ela vem com experiência, ela vem com muita frustração, ela vem com muitas situações dizendo que você fala assim, essa pessoa não me escuta, era só ela me escutar, ou essa minha chefe, ou esse meu chefe, essa né? Enfim, isso vem com muita... E o que eu acho que essa também é uma característica, né? A gente tem que dar tempo ao tempo. O tempo é um grande saber, assim, ele consegue nos ajudar a amadurecer de um jeito maravilhoso, assim. E a partir do momento que a gente começa a criar esse tipo de consciência, a gente não vai para qualquer batalha, certo? A gente começa a escolher as batalhas, a gente vai com a capinha naquelas que a gente... E aí tem um outro extremo, né? Porque eu escuto isso de algumas pessoas executivas, que elas chegam e falam assim, mas tá vendo, Albino? Eu só quero gente que vai, que dá a cara e que não sei o quê. Aí eu falo pra pessoa executiva assim, mas você tá no último nível da companhia, você pode ser quem você quiser ser, entre aspas, tá? Porque essa galera também joga uns jogos bem pesados às vezes. Mas a pessoa que tá ali, tendo a primeira experiência dela como Product Owner, Product Manager, né, da estrutura, ela tá idealizando, ela tá numa perspectiva de que ela veio cheia de energia, só que o sistema tá começando a expurgar ela, porque é a chefe dela que não tá dando apoio, é a estrutura que não reconhece esse protagonismo, essa coisa de ser proativa e tal, e tudo mais. Então, eu acho que assim, ter paciência, ter uma consciência sobre quais são os elementos que influenciam os comportamentos e regem aquele tipo de ambiente, vai ajudar a gente a sofrer menos. Aí eu coloco também um aspecto que é mais ou menos assim, a gente não pode deixar de reconhecer, mesmo vindo todas essas pautas que têm sido debatidas nesses últimos tempos, que nós temos uma série de elementos também intrínsecos dentro da nossa sociedade que vão dificultando, criando barreiras para mulheres, criando barreiras para pessoas negras, criando barreiras para pessoas com deficiência, criando barreiras, elas vão criando. A gente não pode falar assim, não, todo mundo joga o mesmo jogo e tal. Então a gente tem que ter, né, ainda mais pessoas que acabam fazendo parte desse grupo, e eu me considero um homem negro fazendo parte desse grupo, que eu preciso ter consciência. Qual é o jogo que eu tô jogando? Porque por algum motivo ele vai ter algum artifício ali que vai tentar me jogar de lado. Então acho que, dito isso, né, respondendo isso, e, obviamente, com apoio terapêutico, isso fica muito mais fácil. Então, eu falo, terapia é vida. Isso, né, especialmente para nossa comunidade que tem um poder aquisitivo um pouco melhor do que o resto da sociedade brasileira, paguem terapia, né? Façam terapia. O autoconhecimento, ele acaba sendo libertador. Ele vai ajudar a gente a voltar lá na pergunta sobre as políticas, né? E aí pensando nessa ideia da adaptatividade e dessa ideia de como conseguir confrontar essas políticas de um jeito muito mais efetivo. Aí eu vou dar um exemplo bem explícito, assim, né? Imagina só, eu trabalho dentro de uma instituição financeira que ela opera num mercado altamente regulado, certo? Então, assim, o que o Banco Central e os órgãos, eles acabam trazendo, não tem discussão, você tem que seguir. A política, a lei tá ali, e a regulação, ela tá impondo aquela norma de um jeito que todos os atores do sistema precisam operar em cima. A grande discussão que a gente pode trazer para dentro desse tipo de situação será que o como nós atenderemos esse tipo de norma, ou regra, ou requisito, precisa ser assim? Precisa ser, né, dessa? Ou existem outras alternativas? Então, a partir do momento que a política ela foi dada, a forma como a gente implementa essa política ela é debatível. Ela precisa ser debatível. E aí não é para justamente a gente sair daquele tipo de pensamento que é
ah, não, é assim que a empresa XYZ está fazendo, eu tenho que fazer também. Porque a empresa XYZ talvez ela não tenha, ou você não tenha todas as capacidades que essa empresa XYZ, e você, como companhia, talvez tenha vantagens que a empresa XYZ não tenha. Então, eu acho que reconhecer que as políticas, elas estão lá para serem seguidas, mas elas estão também para serem questionadas, eu acho que esse para mim é o grande segredo, Shod. E aí, o que eu tenho colocado muito como então, formas de gerar esse tipo de choque? Quando a gente fala sobre segurança psicológica dentro dos ambientes, né, e acho que foi um tema que nos últimos 5 anos ele acabou ganhando uma certa notoriedade, nós estamos falando das pessoas, elas, de alguma maneira, poderem ser integrais dentro do ambiente corporativo. E essa integralidade, ela passa muito por você dividir o que você pensa, dividir a forma como você está entendendo aquilo que está se passando, e todos esses elementos, eles ajudam a mudar o ambiente, mudar o sistema. Então, segurança psicológica acaba sendo um bom vetor para ajudar nesses questionamentos, para que a empresa ela não fique muito burocrata. E acho que o segundo ponto que eu ia trazer de vetor muito explícito é a perspectiva de uma liderança. E aí eu não quero dizer aqui liderança ser daquela pessoa que é a gestora, diretora sênior, né, vice-presidente e tudo mais. É ter lideranças distribuídas dentro da organização. É você poder garantir que uma pessoa que é product manager de um time, ela se sinta ali apta a ter um ato de liderança. Dizer o seguinte, ó, entregaremos essa norma do Bacen aqui que precisa registrar esse dado sobre o empréstimo que a pessoa cliente fez, mas a estratégia que eu, como product manager e o time definimos, é uma estratégia que emite esse tipo de relatório a cada 15 dias, seguindo a norma, cumprindo a norma, e de um jeito assíncrono, porque a norma não falava se tinha que ser síncrono ou assíncrono, de jeito assíncrono. E aí, a organização dizer o seguinte, né? O ambiente da organização dizer o seguinte, pô, você é especialista, né? Você vai liderar isso aí junto com o seu time. Então, esses atos de liderança, eles sendo disseminados dentro da organização, eles vão garantir que os ambientes eles sejam mais flexíveis e adaptativos. E aí eu fecho meu comentário dizendo o seguinte, ato de liderança demanda também responsabilidade. Certo? Então, não é só, só tô liderando isso aqui, mas você é accountable por aquilo. Aí vem um ponto que tem muitas perguntas para te fazer sobre esse tema. É bem capaz que a gente divida esse episódio em um episódio aqui, e a gente faça um segundo ou uma forma escrita para a galera consumir. Mas essa parte da liderança é algo que eu venho batendo um pouco nos últimos tempos sobre a responsabilidade de uma liderança. Porque parece que as lideranças terceirizam responsabilidades, muitas das vezes, que é delas. E a sensação é que as lideranças de produtos elas são feitas ou por pessoas excelentes operacionais, e quando tem curso sobre liderança de produto, a gente ensina a liderança de produto a liderar produtos, não a liderar pessoas. Na minha leitura de liderança de produto, o produto dessa liderança é as pessoas, não é a jornada ou o aplicativo. E parece que a gente meio que se perdeu. A gente, como comunidade e área, a gente olhou muito pro topo do funil e o meio, que é a liderança, a gente não está conseguindo desenvolver da maneira, não vou falar correta, porque não existe certo ou errado, mas uma maneira mais humana, que é liderança de produto. Você é gestor, você lidera, você tem uma responsabilidade com pessoas, com carreiras, com sonhos. Olha só, para ser mais filosófico. Então você... Porque assim, muitas lideranças de produto, elas estão tão focadas em produto, o aplicativo, a jornada, a etapa, o roadmap, blá, 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 sendo que se elas focassem mais nos PMs, ou nos GPMs, todos esses problemas de produtos seriam menos tribulado. Faz sentido essa minha leitura, Rafa? Então faz total sentido, assim, né? E tem duas pessoas que eu admiro muito, que são pessoas líderes de produto, que é a Marília Monteiro e o Lucas Colucci, e que, assim, ambas essas pessoas, elas têm um princípio que é
o meu trabalho ele acontece através das outras pessoas, certo? Então, o impacto que eu gero, ele é decorrente do quanto as pessoas que eu lidero, elas estão conseguindo gerar os seus resultados e assim por diante. Só que, aí tem um elemento aqui, que quem ajuda a guiar essas pessoas é essa pessoa líder. Eu acho que, além dessa responsabilidade do desenvolvimento, né, ter a responsabilidade de construir uma visão, construir uma projeção de futuro. Que aí é uma outra coisa que eu acho muito engraçada, assim, né? Eu perguntar para as pessoas assim, pô, você é líder de líderes, né? Qual é a sua visão sobre aquele aplicativo, sobre aquele produto, sobre aquela, né? Ah, não, eu lidero aqui uma jornada. Não. Qual é a sua visão e como essa sua visão ela se conecta com a estratégia da empresa, como ela se conecta... e aí a pessoa ela não consegue responder porque ela assumiu um papel de líderes sem necessariamente ser exigida a construir essa visão. E aí é muito comum a gente perceber pessoas GPMs ou pessoas diretoras de produto e tudo mais que orientam outras pessoas de produto, mas não necessariamente conseguem garantir uma coerência entre aquilo que as pessoas que elas lideram estão fazendo. Assim. E aí que, para mim, é a chave. Né? A Marília e o Lucas são 2 exemplos, mas o Eduardo Damon também, que é uma pessoa que, assim, ele é bem low profile dentro da comunidade de produto, mas eu tive a oportunidade de conhecê-lo há mais de 10 anos atrás. Ele, assim, é isso. São pessoas que conseguiam vender a visão e, ao mesmo tempo, suportar o desenvolvimento das pessoas que elas lideravam. Isso é transformador, assim. Eu falo isso porque eu tive a experiência de ser gestor por 2 anos e é muito gratificante. Não é gratificante ver a plataforma ou o produto crescendo e tal. É muito mais gratificante. Quando você tem essa experiência, você fala, pô, isso é muito melhor. Essa droga é muito mais alucinógena e muito mais gostosa. Que é você receber um elogio dos seus liderados do tipo, poxa, Jorge, obrigado. Pô, eu estou aqui em uma outra empresa, mas os seus conselhos, os seus feedbacks, a forma que você me desenvolveu lá no passado, pô, tá me ajudando a enfrentar vários problemas, desafios, situações aqui que você lá atrás falava que ia acontecer caso eu fosse para uma cadeira de sênior, Então, ô Rafa, eu separei aqui 5 perguntas que a gente vai fazer um conteúdo extra com você. Aí a gente vê o melhor formato, se é escrito, se é em vídeo, ali, porque são perguntas que eu acho que são muito mais profundas e eu acho que dá pra gente trabalhar mais em uma questão, até trazendo o livro aqui, com algumas imagens, e você que tá ouvindo esse episódio, ouviu até aqui, o link do livro do Rafa, pelo amor de Deus, compre. Tá aqui na descrição. Senhor Jesus, compre, né? Vocês ficam comprando Café com Deus Pai? Porra, compra do Albino, pô. É isso, acabei com as vendas do Café com Deus Pai. Não, porque todo mundo já comprou, pô. Todo mundo já comprou esse livro. Não tem. Ah, não, vou comprar. Não, deu, já passou. Já foi. Estamos em 2025. Não compre esse livro. Ouça o podcast Café com Deus Pai e leia o livro do Rafael Albino, Dynamics Flows. Tá aqui na descrição. Rafa, muito obrigado por você ter arrumado um tempinho na agenda para conversar com a gente sobre um tema tão interessante, denso, mas de uma forma tão leve e prática. Boa demais, Jorge. É sempre um prazer estar aqui no Product Gurus, assim. Eu sou fã, né? Eu vou acompanhando, né? Como eu comentei aqui, consumindo todos os conteúdos, escutando podcast, enfim. E acho que quanto mais a gente vai circulando esse tipo de saber aqui, ele precisa ser mais profundo, porque se a gente fica, né, nessa coisa da superficialidade, a gente corre um risco muito grande de ser levado pelo ambiente. E aí, quando tem algum tipo de mudança dentro do ambiente, nós somos pegos de surpresa. Então, eu acho que essa escola do pensamento sistêmico, essa escola da complexidade, são 2 linhas de raciocínio que elas não são naturalizadas no jeito que nós somos educados, porque a gente foi educado no pensamento analítico, aquela coisa de blocos bem isolados de conhecimento que, de alguma maneira, a gente tenta juntá-los lá na frente, né, quando a gente está no ambiente corporativo. Então, acho que expandir essa nossa perspectiva
fará com que nós consigamos entregar melhores produtos e, principalmente, com que nós geremos ali dinâmicas dentro das organizações, de novo, que elas sejam mais orgânicas e menos sintéticas. Porque, né, essa ideia de, aí a gente sempre, é culpa da empresa. Então, eu tenho que te falar que a partir do momento que você está dentro de um sistema, você é parte desse sistema. Né? Não sou eu que estou falando isso, é a Donella Meadows no Repensando Sistemas. Né? Então, pensando em sistemas. Então, é isso. Acho que obrigado pelo convite, foi um prazer. É isso. Por mim, você falaria diariamente sobre pílulas de Rafa Albino aqui no PG, sobre esses temas, porque é importantíssimo. Então, você que ouviu pelo Spotify, Apple Podcast e nos assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Não se esqueça de clicar em seguir, inscrever, deixar seu joinha, só 5 estrelas. Menos de 5 estrelas não precisa deixar. Vai com Deus. Comentários que eu vou ler. E muito obrigado. Compartilha com a galera. E é isso. Beijos, tchau, fui.